Olá, olá, boa noite. Estamos aqui mais uma noite para dar início à nossa live. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite com mais uma live que estamos dando início. Aqueles que estiverem entrando, dou minhas boas-vindas, sejam todos bem-vindos e que vocês possam compartilhar, tá? Compartilhe com outras pessoas, convidando para participar dessa live. Estamos no terceiro dia da live falando sobre a história de Gideão, né? Desse homem que não era valente, né? E tem sido uma bênção. Sejam todos bem-vindos, tá? Aqueles que estão chegando, que possam compartilhar com amigos, familiares, porque o Senhor irá falar muito aos nossos corações mais uma noite, tá? Eu vou dar um tempo, uns minutos, para que aqueles que estiverem entrando na live sentirem nos seus corações, tá? De fazer seus pedidos de oração, seus agradecimentos, para que nós possamos orarmos aqui juntos, tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês poderem compartilhar, convida aí, gente, vamos convidar, tá? Porque vai ser a palavra muito, muito forte, fortalecedora, alimentará os nossos corações. O Espírito Santo de Deus irá falar conosco nessa noite. O tema é vai nessa tua força, né? É um tema que nós estamos abordando. Hoje é o terceiro dia, né? A terceira noite que estamos nessa jornada, abordando a história de Gideão, desse homem que não era nada valente, né? E eu peço que vocês compartilhem. Eu vou dar um tempo para vocês, uns minutinhos, para vocês estarem compartilhando, convidando para fazer parte dessa live. E também coloque seus pedidos de oração, seus agradecimentos. Fala como é que foi o dia de vocês, como é que foi o sábado de vocês. O meu foi muito abençoado, né? Hoje eu recebi uma bênção da minha mãe e uma amiga minha que eu amo muito, tomou a decisão se entregando a Deus através do batismo. E eu tô muito feliz mesmo por elas. E agradeço muito a Deus, né? Porque tem conduzido as minhas amizades, a minha família. Então, eu aqui já estou colocando até meu agradecimento, compartilhando com vocês a minha alegria, né? De ver minha mãe e minha melhor amiga de 17 anos se entregando a Deus ali através do tanque batismal, ali mostrando em público, né? Porque é um símbolo, o batismo, que mostra ao público, né, o que ela quer, o que elas querem, a quem elas querem seguir. Então ali ela falou ao público que escolhia Deus, ela e minha mãe. Então eu agradeço muito, eu estou muito feliz, tá? E como foi o dia de vocês? Compartilha comigo. E se sentirem desejo no coração de estar fazendo os pedidos de vocês, agradecimentos, tá? Que vocês possam estar colocando, que antes de eu ler a palavra, eu vou iniciar com uma oração. Eu quero muito que essa oração seja feita com todos nós, que nós possamos levar os pensamentos a Deus. Aqui nós somos uma família espiritual, tá? E essa live não é minha, é do Senhor, porque é o Senhor que irá falar conosco mais uma vez essa noite. Então dá tempo aí para vocês compartilhem, convide os seus amigos, suas amigas, sua família, tá? É um motivo de muito agradecimento que o Senhor tem me chamado para estar fazendo essa live
não importa a quantidade de pessoas, importa as pessoas a quais o Senhor quer falar, né, nessa noite. Todos os dias eu tô aqui às 21 horas, tá? Trazendo a jornada de Gideão. Hoje nós estamos lá no capítulo 7. Vamos dar o início em Juízes, capítulo 7. Convido a vocês a paz do Senhor. Erli Santos, a paz do Senhor. Boa noite. Que o Senhor esteja visitando o coração de cada um que está entrando nessa live, tá? Que a presença do Divino Espírito Santo possa abrir a mente, o coração, para poder nós estarmos aqui recebendo o poder do Espírito Santo de Deus, tá? Para sermos reavivados, tá bom? Que o Senhor abençoe vocês e coloque seus pedidos de oração, agradecimento, aqueles que sentirem o desejo, tá? De estar compartilhando conosco seus pedidos. Eu vou dar uns minutinhos. Enquanto isso, essa oração por a resposta. Deus te dará, Erli Santos. Hoje nós vamos falar sobre isso também, né? Sobre a resposta de Deus, o que Deus quer conosco, o chamado do Senhor, para que Ele nos chama. Regina, ore por mim. Vamos orar, tá? Com certeza, vai colocando seus pedidos, que quando eu estou dando os minutos aqui para vocês, que assim que nós demos início à palavra do Senhor, tá? Vamos abrir a palavra, essa live, com uma oração, colocando os pedidos e os agradecimentos, as necessidades. Eu não sei quais são, né? Mas o Senhor sabe. E eu creio que Ele irá visitar. Juliano, boa noite. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, tá? A essa live. Que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar nessa noite. Hoje nós vamos estar falando sobre Juízes, capítulo 7, tá? Convido a vocês a pegar a Bíblia de vocês e estarem abrindo ela também, nos acompanhando, tá? Porque o Espírito de Deus vai falar conosco. E onde vocês estiverem, não deixe de abrir a palavra, tá? Paz do Senhor, Joãozinho. Seja bem-vindo. Convida também os seus amigos, aqueles que vocês acham que vai receber bem essa palavra, tá? Que vai tocar no coração. Vamos falar sobre Gideão, tá? Eu vou esmiuçando aqui que nós estamos abordando esse tema que vai nessa tua força, o chamado que o Senhor teve para ele, né? O Senhor também tem um chamado para cada um de nós. Ore por mim, Andréia Dias. Eu tenho nódulo na tireoide. Em nome de Jesus, Andréia, eu creio que o Senhor já está entrando com providência na sua saúde, porque Ele é médico dos médicos. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Ele é o mesmo e não mudou, tá? A paz, Sinara. Boa noite, seja bem-vinda. A paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Convida aí os seus amigos, sua família, seus vizinhos, para estarem participando aqui dessa live, tá? Porque vai ser muito aproveitosa, tá? Vamos sair dessa live revestido do poder do Espírito Santo de Deus, tá? Nós vamos sair fortes, abençoados e conduzidos pelo Espírito Santo. Continuem aí colocando seus pedidos, seus agradecimentos, tá? Que eu creio que o nosso Deus, Ele já está aqui no nosso meio e Ele irá nos ouvir de acordo com a vontade dEle, tá? Mas não deixe de convidar, porque eu não estou aqui para me aparecer. A minha imagem
eu não quero que seja vista, eu quero que seja vista a imagem do Espírito Santo de Deus, tá? Toda a honra e toda a glória é dada a Ele. E aí nós vamos, na medida que Ele vai nos falando, nos guiando, nós vamos aprendendo o que Ele quer, não o que nós queremos. Hoje nós vamos abordar, tá? Mais um dia, mais um tema sobre vai nessa tua força, tá? Que se encontra lá em Juízes, capítulo 7. Convido a vocês a estarem aí participando comigo, pegando as suas Bíblias, seja no smartphone, seja o livro, né? O livro, que é a nossa palavra, a palavra que nos alimenta dia após dia, tá? Que vocês possam aí pegar, porque ela vai ser o alimento da nossa noite, né? Eu vou dar mais uns minutinhos para quem está convidando, para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu creio que, ainda que fique um nessa live, o Senhor vai falar, porque o Senhor não chamou multidões, Ele chamou pessoas que têm o coração aberto para ouvir a palavra dEle, né? E eu creio que na medida que nós ouvimos, nós praticamos. E aqueles que quiserem aí estar compartilhando, sentindo o coração e compartilhar para que essa amiga, amigo, pai, mãe, filhos e filhas, né, parentela, também sentirem de ouvir o que Deus quer nos falar. Hoje é dia de Deus mudar a nossa história, tá? Hoje é dia daquela chave virar, aquela chave que estava emperrada, que não virava. Hoje é dia dessa chave virar, tá? E eu creio que na medida que nós aprendermos hoje do poder de Deus nas nossas vidas, essa chave irá virar para a honra e glória do Senhor, amém? Eu vou dar mais um minutinho aí para a gente dar início à oração. Às 9h15 eu vou dar início à oração, tá bom? Peguem suas Bíblias, convido a vocês para poder me acompanhar nessa leitura lá em Juízes, capítulo 7, tá? Lá no Antigo Testamento que se encontra. Eu convido a vocês a participarem, aqueles que estão entrando, sejam muito bem-vindos, porque se vocês estão aqui é porque o Espírito de Deus convidou vocês para estar. Não foi a Esther, mas sim o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai falar muito hoje aos nossos corações, tá? Creio que Ele vai trazer muito ensinamento para cada um de nós, para podermos continuar prosseguindo, tá? Diante do poder dEle e dos ensinamentos. Alguém querendo compartilhar os seus pedidos para estarmos orando, tá? Fiquem à vontade para escrever os seus pedidos para nós podermos estar colocando aos pés do Senhor. Eu vou dar mais um minutinho para convidar, para poder entrar mais pessoas e aí sentir o desejo no coração de estar aí escrevendo seus pedidos. Não estamos aqui para fazer fofoca, né? Fofoca missionária, não. Estamos aqui para orarmos juntos, intercedermos, porque um ajuda o outro, né? Nós vamos para o céu com as mãos unidas. Enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos da ajuda um dos outros, né? Não é sobre caminhar sozinhos. Nós temos que caminhar com mãos e mãos unidas. Não importa a distância, porque Deus está sempre perto de cada um de nós, tá bom? Às 21h15 eu estarei dando início à oração, tá? Ainda dá tempo de convidar. E antes de abrirmos a palavra, nós vamos dar início aí com uma oração, colocando as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração no altar de Deus, para que Ele possa abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender o que Ele quer nos falar essa noite. Amém? Então peguem as suas Bíblias, tá?
peguem as suas Bíblias, abram lá em Juízes, capítulo 7, tá? E eu convido a vocês a fechar os seus olhos, ou onde vocês estiverem, levar o pensamento a Deus, que eu irei dar início orando aqui neste momento. Amém? Pai querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Obrigada, querido Deus, por mais uma noite estarmos nessa live com a permissão e o direcionamento do seu Divino Espírito Santo. Aqui, Senhor, foi colocado alguns pedidos de oração, Senhor, por saúde. Eu peço que o Senhor guie, que o Senhor dê resposta, que o Senhor direcione vidas, Pai, que nesse momento está precisando do auxílio e do socorro do Senhor. Só o Senhor pode ajudar-nos, Pai querido. Por favor, Senhor, a palavra do Senhor irá falar neste momento. Que eu me cale, Senhor, que minha mente esteja totalmente limpa, para que o seu Divino Espírito Santo entre, tome meus lábios e a mente e o coração de cada um que está nessa live, Pai. Que eles possam, Senhor, se pararam aqui é porque o Senhor os trouxe. E que o Senhor possa dar, Senhor, uma resposta ao terminar essa live, Senhor. Que eles possam entender que não foi o homem, não foi eu que falei, mas foi o seu Espírito Santo. E eles possam se sentir acolhidos, homens e mulheres, Senhor, que estão aqui presentes nessa live. Que eles possam, Senhor, estar sentindo a presença do seu Espírito Santo, não por emoção, Pai, mas que o seu Espírito Santo esteja o envolvendo para que eles possam compreender a sua vontade na vida deles, Pai. Assim como o Senhor também faça a sua vontade em minha vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dê sabedoria dos altos céus, entendimento, inteligência para compreender a sua palavra, pois ela é santa, Senhor, e sem a ajuda do Senhor não conseguimos compreender nada. Por isso pedimos que esvazia-nos, Senhor, de todas as preocupações e que a graça, o poder, o revestimento do seu Espírito Santo habite em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido a vocês para me acompanhar, tá? Abrem suas Bíblias aí em Juízes, capítulo 7, tá? Eu vou dar um início aqui à leitura e vou discorrendo na medida que a gente for tendo o entendimento aqui do que Deus quer falar. Diz assim: Então Jerobaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhes ficavam para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Aqui conta sobre os homens que estavam ali com Gideão. Porém, se nós lermos do capítulo 6 de Juízes, no verso 35, nós vamos entender o que o Senhor está falando aqui com Gideão. Porque Gideão, aquele povo, estava sofrendo muito. Os medianitas. Os medianitas estavam colocando o povo de Israel em cárceres. Como? Com o poder que eles tinham, eles estavam explorando aquele povo de Israel. E o Senhor escolheu Gideão para libertar o povo ali de Israel. E Gideão, o primeiro desafio dele foi começando a derrubar o altar de Baal que seu pai adorava. Essa foi a primeira missão de Gideão, contra o seu próprio pai. E na medida que Gideão fez isso, ele derrubou os altares ali de Baal, ele arrumou mais inimigos, né?
E aí ele reuniu ali as tribos para ir contra os medianitas. Mas quem estava capacitando Gideão era o Senhor, porque Gideão, no capítulo 6, do verso 14, ele estava dando desculpas ao Senhor, que ele era fraco, era o menor da casa, ele não era valente. Gideão era covarde. Então o Senhor falou com ele que ele iria libertar aquele povo. Ele iria libertar aquele povo. Porém, Gideão pediu vários sinais e Deus deu que estava com ele. E aqui ele reuniu a tribo de Manassés, a tribo de Asser, a tribo de Zebulon, Naftali, para poder contender contra os medianitas. Porém, aqui no capítulo 7 de Juízes, no verso 1 e 2, o Senhor está dizendo que tinha muitas pessoas ali com ele. O Senhor está falando aqui com Gideão que tem muita gente ali naquele meio. Era muitos. E eles poderiam se gloriar. A quantidade, né? A quantidade. E o Senhor disse para ele: eles poderão querer se gloriar que foi pela própria força deles. Então vamos ver aí o que vai dar, né? No verso 3 do capítulo 7 de Juízes: apregai, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se para a região montanhosa de Gileade. Aqui o Senhor já começou a fazer uma varredura. Quem for covarde, quem for tímido e medroso, que se retire. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eu imagino como Gideão deve ter ficado. 21.000 tímidos e medrosos se retiraram. Eu vou falar no lugar de Gideão, aqui eu me colocando no lugar de Gideão, tá? Caraca, eu ia pensar 21.000. Como que eu vou contra o povo de medianitas, que eles tinham os amorreus, eles tinham os que vinham do norte, eles tinham uma grande quantidade ali de exércitos. E Gideão já tinha perdido 21.000. Gideão não era corajoso, tá? Vamos sempre frisar nessa parte. Ele era covarde, medroso, porém ele entendia que diante dos sinais que Deus deu para ele, que o Senhor estava com ele diante daquela batalha ali, né? No verso 4 de Juízes, capítulo 7, disse mais o Senhor a Gideão: só ficaram 10.000. Ainda há povo demais. Pronto. Ainda há povo demais, Senhor. Só tenho 10.000 homens. Já se foram 21. Eu estou indo contra exércitos pesados. Que tinha muitos camelos, tinha muitos soldados. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está tirando todos os meus exércitos, os meus soldados. Mas o Senhor falou: ainda há muitos. Faz-o descer as águas, e ali tu os provarás. Aquele quem eu disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Aqui o Senhor já está direcionando a Gideão. Esse que eu disser que vai, você leva. Os que eu disser não vão, não leve. Vamos lá, para a gente compreender aqui o que o Senhor quer trazer para nossas vidas diante desse fato, né? Porque foi a vida de Gideão e hoje cada detalhe da Bíblia serve para nossas vidas. A gente tira muito exemplo e reflexão da palavra para nos fortalecer, para nos direcionar, porque a Bíblia é feita para isso, né? Verso 5.
Fez Gideão descer aos homens as águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Verso 6. Foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Verso 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pela que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. 300 homens. Que medo, né? Mas sabe o que o Senhor quer nos ensinar aqui? Do capítulo 7, do verso 1 ao 7, que Ele não escolhe quantidade. Que Deus, Ele não precisa de grande quantidade para vencer. Ele só precisa de homens e mulheres que estão dispostos a seguir aquilo que Ele está falando. Porque aqui, Gideão foi retirando as pessoas que de fato Deus estava mandando. 21 homens. 7.000 homens. Ele foi tirando. Ele foi tirando. Ele foi obediente. Por mais que ele, com certeza, ele era ser humano, né? Hoje ele jaz no pó da terra, né? Já descansa no Senhor. Ele era homem. E não era nada corajoso. Ele temeu, com certeza. Mas ele não hesitou de cumprir a ordem do Senhor. Porque Deus já havia dado vários sinais para ele. Do capítulo 6 de Juízes, do verso 11 adiante, de que ele estava com Gideão. O Senhor já tinha falado: eu estou contigo. Vai nessa tua força. Vai com medo. Vai com poucos homens. Vai na força que você tem, Gideão. Apenas ouve eu te guiar. Não é sobre quantidade. Boa noite, Marcos. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Vamos orar pelo Marcos Vinícius, sim, tá? Me lembra aí, no final da live, eu vou estar fazendo a oração, sim, pelo Marcos Vinícius. Eu convido a todos vocês que estão na live a também orar pelos nossos irmãos. Deus tenha misericórdia da sua vida, Marcos Vinícius. Não tema, porque como Gideão, ele estava sendo ameaçado, Marcos, porém o Senhor era com ele, tá? Confie em Deus, porque 1.000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Confie em Deus, anda conforme Gideão andou, seguindo as ordens do mestre. Gideão andou assim, e Gideão fez a vontade de Deus. Ele seguiu com obediência a vontade de Deus. E nós vamos ver o caminho que nos leva à obediência, tá? Que o Senhor possa te guardar, tá bom, Marcos? Anjo do Senhor, eu creio que já está te guardando. Então, continuando aqui, Gideão, ele ouviu. Quantas vezes, né, nós não damos ouvidos a Deus porque estamos preocupados com a quantidade de problema, com a falta do emprego, com a nossa família que está um reboliço, e aí a gente começa a questionar, a ficar desesperados e deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo a nos guiar por onde e como nós devemos agir. Gideão, ele tinha medo, porém ele não deixou de ouvir aquilo que o Senhor estava falando com ele, que ali eram muitos homens, que a glória poderia estar indo para os homens. E o Senhor não compartilha a glória dele com o homem. Ele usa nós como instrumentos
Mas nós não somos os vencedores. Quem vence por nós é Deus. Nós somos instrumentos. Então ele viu que ali Gideão tinha tantos homens que eles poderiam se vangloriar. Eu venci os medianitas. Foi pela minha força. E o Senhor queria ensinar algo a Gideão. O propósito era com Gideão. Aqueles homens, os 300, estavam até envolvidos. Mas o propósito era com Gideão. Existem muitas pessoas que estão à nossa volta. Mas quando o propósito é conosco, Deus vai tratar a gente no particular. Como ele chamou Gideão para ser um líder. Ele escolheu Gideão para ser um líder. Porém, Gideão era medroso e Deus queria tratar ele, que não era pela força dele, e sim pela força de quem estava com ele. E Deus hoje quer nos tratar e nos mostrar que não é pela nossa força, é pela força daquele que está conosco, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, glórias ao Senhor, que nada é pela força humana. Porque se fosse pela nossa força, seríamos exterminados agora. Seríamos destruídos agora. Porque nós não somos fortes, muito menos corajosos. Portanto, quando a gente se encontra diante de uma luta, à medida que nós estamos, nós trememos. E quantas vezes jogamos até a Deus pro alto? Porque deixamos de ouvir o que o Senhor está nos guiando a fazer para dar ouvido aos nossos próprios conselhos. Não é possível, diante de tantos soldados medianitas amorreus do Oriente, o Senhor quer me levar com 300 homens? Ele quer me matar? Senhor, o Senhor quer me matar? Mas Gideão fez conforme Deus ordenou. Continuando em Juízes capítulo 7, vamos seguir para o versículo 8. Tomou a provisão nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Aleluia! O Senhor estava ali falando para Gideão: levanta-te, desce ao arraial, porque eu já entreguei os seus inimigos nas suas mãos. Levanta-te de onde você está agora. Começa a glorificar a Deus, porque Deus já entregou os seus inimigos nas suas mãos. Aqueles que é obediente a Deus, segue os propósitos do Senhor, os princípios de Deus, Ele entrega os inimigos nas nossas mãos. Ele não deixa os inimigos prevalecerem na nossa vida. Mas para isso, temos que ser obedientes. Temos que obedecer e ouvir a voz do nosso Senhor e esquecer o que nós sabemos, esquecer as nossas estratégias. Porque nós somos metidos a achar que temos estratégias. Nós não temos. O dia que isso acontecer, repreenda que é o maligno. O maligno achando e colocando na sua mente que você pode vencer sozinho. Que você pode vencer sozinha. Que você pode se autoajudar. Não pode, é mentira. A nossa força vem de Deus. É tanto que Deus está deixando esse exemplo para nós aqui. Que Ele tirou os homens, a quantidade. Deus tirou a quantidade. E falou para Gideão: vai, que eu entreguei os medianitas em suas mãos. Verso 10. Se ainda temes atacar, olha a paciência do Senhor. Se ainda temes atacar,
Desce tu com teu moço puro ao arraial. Ainda está com medo, Gideão? Você ainda está temendo? Então desce com o teu moço. Vai lá. Vai com o seu medo. Verso 11. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura, até a vanguarda do arraial. Mesmo com medo, Gideão seguia os propósitos que Deus estava tendo para ele. Mesmo com medo. Entende o que Deus quer falar com a gente aqui hoje? Nessa noite? O que Deus quer nos trazer? Mesmo com medo. Ande, confie nos propósitos de Deus para a sua vida. Mesmo que você não entenda o momento, a circunstância que você está vivendo. Se você está sendo obediente ao Senhor, se você está sendo homens e mulheres fiéis e leais a Deus, está dando ouvidos ao Senhor, continue trilhando os propósitos de Deus na sua vida. Porque era o que Gideão estava fazendo. E o Gideão deixa exemplo para cada um de nós, que ele não era valente, ele não era guerreiro, mas o Senhor escolheu ele. Porque Deus não quer fortes, porque aqueles que se acham fortes, Deus abate. Deus quer esses mesmo, que se acham nada, que se acham indignos, até mesmo de ir para uma missão, até mesmo para assumir um cargo, até mesmo para assumir um ministério. Porque é nesses que Deus trabalha, é nesses homens e mulheres que o Senhor trabalha, porque o homem desaparece e ele aparece. Vamos continuar. Versículo 12 de Juízes, capítulo 7. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos. Era a quantidade. Em multidão, e eram os seus camelos em multidões e numerosa como a areia que há na praia, no mar. Como Gideão viu todo esse cenário. Senhor, eu só tenho 300 homens. Esses homens são como a areia do mar, incontáveis. Camelos, porque era força. O que vai ser de mim? Ele foi ali avaliar. Mas Deus não nos coloca. Deus não nos coloca em posição de perdedores. Deus não te colocou, homem e mulher valente que está nessa live, para ser perdedor e perdedora, não. Não pensa que você é derrotado e derrotada, não. Porque hoje o Senhor está falando. Não importa a quantidade, porque eu sou contigo. Não tema homens sanguinários. Não tema a enfermidade que te assola. Não tema a quantidade de problemas que você está tendo. Se você coloca a sua vida nas minhas mãos e permite eu te conduzir, não olha para as circunstâncias. Porque Gideão olhou. Porém, ele não parou no meio do caminho. Ele continuou prosseguindo. Verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que o certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Tudo isso
Gideão estava ouvindo aquele homem contar para o seu parceiro de guerra. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. É poderoso demais a gente ouvir isso aqui. Porque Deus guiou Gideão até aquele arraial para escutar da boca do inimigo que ele ganharia, que ele venceria aquele povo, aquela batalha. Sabe por que Deus permitiu ele ouvir pelo próprio inimigo? Porque Gideão ainda estava tremendo. Gideão ainda estava com muito medo. E Deus conhece o som dos nossos corações. E Deus sondou o coração de Gideão. E Deus deu o sonho àqueles homens medianitas para eles contarem o sonho na medida que Gideão ia chegar ali naquele lugar. Porque quando Deus quer agir na nossa vida, até o inimigo coopera com a nossa vitória. Amém? Dá um glória a Deus. Porque quando Deus quer fazer na nossa vida, até aquilo que está parecendo que está dando errado, é o caminho que vai dar a vitória. E Gideão ouviu isso. Mas o Senhor lá no verso 8, já tinha declarado que tinha dado os medianitas, não foi? Na mão dele? Deus já tinha declarado isso para ele. Mas Deus confirmou. Porque Deus, quando nos faz uma promessa, Ele nos confirma. Porque as coisas de Deus é tão grande, que a nossa mente tão pequena, falha, finita, é difícil de compreender. Eu falo por mim, porque eu tenho enfrentado desafios. E dia após dia eu vejo crescer, crescer, crescer e crescer. Mas em nenhum momento eu posso questionar a Deus. Eu posso entender que na medida que for crescendo o meu problema é porque minha vitória será muito maior. É difícil, não é fácil. Não é uma fala, uma vida teórica e sim prática. Porque o Senhor nos traz experiência na prática. O Senhor é um Pai que nos ensina a pescar. Ele não nos dá o peixe. Você está pedindo, orando, pedindo paciência, Ele vai colocar uma série de coisas na sua vida. Um estresse com a esposa, com o esposo, com o filho, com o patrão, com funcionários. Sabe para quê? Para você começar a ter a paciência. Porque você vai para a prática. Assim era Gideão. Era um homem covarde, porém o Senhor levou ele numa missão muito grande, com muitos homens, porque ele precisava entender que a força dele não era nada, que ele tinha que apenas confiar no Senhor. E tendo Gideão ouvido o sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou os medianitas nas vossas mãos. Verso 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios. Trombeta era o quê? Uma forma de adorar, né? E cântaros vazios? De que valia cântaros vazios? Cântaros era para encher água, armazenar. Porém, a estratégia de Deus, Ele não estava indo com espada. Ele não estava indo com lança. Ele não estava indo para aquela batalha com nenhum tipo de arma.
Como que ele ia lutar com trombeta e cântaro diante de um exército tão grande? Fortemente armados, com muitas cavalarias, eles eram como a areia do mar, em quantidade. E aí vai Gideão para a luta com cântaro e trombeta. Deus, ele quebra todo o paradigma do homem. Ele chamou os loucos para confundir os sábios. Porque o Senhor quer nos mostrar que não é pelo que nós temos, é com quem nós estamos. Verso 17. E disse-lhes: olha para mim, fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Ai, meu Deus. Entrou algo aqui, gente. Assim fareis, né? Ele fala aqui, assim fareis. Então, o Senhor nos convida a seguir os seus propósitos, a seguir a vontade dele, a seguir aquilo que ele está nos falando. Verso 18. Quando eu tocar trombetas e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis as vossas ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que eles iam às mediações do arraial. Ali eles cercaram o arraial. Ali eles se separaram em 100. Gideão puxava um lado e os outros puxavam o outro. E ali cercavam. Ali eram cercados aquele povo medianitas. E havendo-se pouco tempo antes de trocado as guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Verso 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas esquerdas as tochas. E tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. O Senhor estava na linha de frente. Estava na linha de frente. E a todo tempo eles entendiam que era o Senhor e Gideão que estava de mãos dadas, porque eles viam que Gideão não estava só. Gideão estava liderado pelo próprio Senhor. Porque o Senhor Deus é conosco. O Senhor Deus tem que estar sempre nos guiando. Não adianta nós querermos andarmos pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios entendimentos. Nós somos líderes. O Senhor nos levanta como líder das nossas casas, como líder no nosso trabalho, como líder na nossa vizinhança. E essas pessoas têm que ver Deus em nossas vidas, porque aquele povo via o Senhor liderando Gideão, porque senão eles não continuariam enfrentando tamanho exército sendo a minoria. Mas porque eles entendiam que Gideão era um líder guiado por Deus, portanto que eles falavam: pelo Senhor, a espada pelo Senhor e por Gideão. Glória a Deus. Aleluia.
Homens e mulheres hoje que estão nessa live, que muitos veem em vocês o Senhor, a ponto de vocês atrair multidões através da vida de vocês. Não somente atrair para si, mas atrair para outros, porque o Senhor nos levanta, nos coloca em um pilar de líder, para nós podermos liderar. Não é para a gente ficar sentado, não é para nós ficarmos sentados em banco de igreja, enquanto muitos estão padecendo nesse mundo afora. Até mesmo os nossos. E através da nossa vida, nós escolhemos viver a vontade de Deus ou mostrar para o mundo que nós estamos brincando de servir a Deus. Com as nossas atitudes, nós colocamos multidões na presença de Deus, mas com as nossas atitudes, nós tiramos a muitos da presença de Deus, porque nós somos testemunhas do Senhor. E se nós não refletirmos o caráter de Deus na nossa vida, vamos virar chacota do mundo, porque muitos vão olhar e falar: para ser como eles são na presença de Deus, dessa forma eu prefiro ficar fora. Vocês entendem o peso que nós temos de levar o nome do Senhor como Gideão teve? Gideão teve esse peso de liderança, porque para ele foi um desafio. Ele não era corajoso, ele não era de guerra, ele não era de batalha. Para ele foi um desafio, porque Deus nos chama para desafios, para nós compreendermos, aprendermos a depender dele. Vamos continuar para saber o desfecho desse fato. E permaneceu cada um, no verso 20, cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betsaita, até ao limite de Abel e Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Verso 24. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desce de encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-bara. E prenderam a 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zereb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão. Gideão não tocou um dedo neles. E vocês entendem que quando Deus espalhou aqueles homens, é porque já havia uma estratégia? Os 300 vai para esse lado. E Manassés, Efraim, as pessoas ali de Manassés, daquelas tribos Zebulão, voltem para o arraial. Porque Deus já tinha uma estratégia. Quando esse povo todo, medianita, eles mesmos se mataram. A própria espada deles, que estavam tentando contra o povo de Israel, o povo de Deus, foi a mesma que um matou o outro. Gideão não tirou a vida de ninguém. Gideão não precisou, porque Deus só estava ensinando a ele a confiar. A estratégia de Deus com Gideão era ensinar ele que Deus com ele era a maioria.
porque ele pediu muitos sinais a Deus para compreender se ele estava mesmo ao lado dele. Ele pediu muitos sinais a Deus antes de ir para essa batalha, antes de ir para essa guerra. E o Senhor deu um sinal maior, a ponto dele com cântaro e trombeta e vencer todo aquele povo. E o Senhor armou já a estratégia, porque não foi estratégia de Gideão colocar essas pessoas na retaguarda para poder, quando aquele povo corresse, caísse na própria armadilha ali do povo de Israel. Não foi da mente de Gideão. Gideão não armou essa estratégia, foi o próprio Senhor. Você entende que nós mesmos não precisamos fazer nada quando Deus nos ordena. 300 homens foi o suficiente para vencer aquela batalha dos medianitas, para tirar o povo de Israel daquela escravidão de medianitas, porque eles eram escravizados. Tudo que eles plantavam, eles iam e roubavam, tiravam onda com o povo de Israel. E o Senhor observava, e o Senhor falava: eis aí o homem valente que vai libertar o povo de Israel. O Senhor te levanta hoje para libertar sua casa. Tá um caos na sua casa. Tá tudo fora do lugar no seu trabalho. Está tudo fora do lugar o seu relacionamento. Está fora do lugar os sonhos que você tem planejado. O Senhor essa noite fala convosco. Coloca na minha mão, que eu vou te dar estratégia. Coloca na minha mão, aleluia, que eu vou te dar estratégia. Eu vou te mostrar por onde que você tem que ir. Eu vou te mostrar as armas que você tem que usar. Eu vou te dar sabedoria e vou te conduzir. Está fraco? Vai nessa tua força. Vai na força que você tem. Porém, não vai sozinho não. Me convida. Até quando você vai ficar aí batendo cabeça? Até quando você vai querer ficar aí dando jeitinho? Até quando você vai achar que você pode vencer com as suas próprias forças? Até quando você vai ficar chorando? Enxuga as suas lágrimas. Fale comigo, que eu só preciso que você queira, como Gideão, unir-se a mim, que eu vou vencer as suas batalhas. Eu vou vencer as suas dificuldades. Mas não coloca força em si, não. Não coloca a estratégia que você tem, não. Peça a Deus. Convoque a Deus para essa guerra que você está enfrentando. De vício, de inimigos te caçando, de doenças, de desemprego, de problemas familiares. Problemas todos temos. A nossa única solução é Deus. Mas para isso nós temos que começar a entender hoje que nós precisamos ser Gideão. Mesmo com medo, peça a Deus direcionamento. Dê a mão ao Senhor e continue a jornada. Não pare. Não pare quando você vê milhares de inimigos como a areia do mar a te cercar. Não pare. Continue falando com o Senhor. Senhor, me dê a estratégia. Senhor, me mostre as armas que eu devo usar. Continue. Não pare. Não pare. Como aquele louvor.
Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus, a Filha de Deus, nasceu para vencer. Nascemos para sermos vencedores. E não pensa porque você orou por um emprego e a porta não abriu, que você perdeu, não. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo do Senhor. Espere o Senhor te dar a ordem. Porque Gideão esperou o Senhor dar ordem a ele. Vai lá agora, que você vai ouvir um sonho. E diante desse sonho, ele entendeu o tempo certo para ele agir. Ore, mas não haja no seu tempo. Ore, espere Deus te dar a coordenada. Vai agora. Vai agora, como Gideão recebeu. Espera o Senhor falar para você. Vai que agora eu entreguei nas suas mãos. Esse emprego que você tanto tem orado, não te dou agora, porque não é o tempo. Essa noiva, esse noivo, essa esposa que você quer viver, ore primeiro, porque aos seus olhos é perfeito, mas eu é que sei o futuro de um relacionamento, o futuro de um emprego, o futuro de uma vida. É eu que sei. Me convide para fazer as escolhas para você. Me convide para que eu arme as estratégias para você vencer. Porque se você colocar suas próprias estratégias, não vai vencer. Não vai. Não vai. Porque a gente é tão pequeno, somos tão pequenos, que tudo que a gente planeja precisamos pedir direcionamento de Deus. Não é só cristão, não. Eu não estou falando só para cristão que está dentro da igreja, não. O tempo todo dentro da igreja, não. Em tudo, ore e peça direcionamento do Senhor para você. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte a Deus se pode. Pergunte ao Senhor se é o que Ele quer para você. Porque se Gideão não ouvisse a Deus, ele ia até com todos os homens que estavam com ele para aquela batalha, mas ele ia perder. Como Davi também. Davi orava para tudo que ele fazia. Davi orava para tomar todas as decisões de uma guerra. E quando ele deixou de orar, quando ele contou os homens que o Senhor falou para ele não contar, ele perdeu. Ele perdeu aquela guerra. Porque ele contou confiando no que ele poderia fazer. Mas o Senhor quer que nós confiamos nas estratégias dele. Que nessa noite o Senhor possa ter falado. Eu creio que ele falou. Com toda certeza. Dentro dessa live, ele falou com homens e mulheres. Eu creio, porque a palavra dele não volta vazia. E eu creio que hoje ele está colocando estratégia na sua vida. Se você ainda não obteve resposta daquilo que tem tanto orado, o Senhor está colocando estratégias hoje na sua vida para que você vença. Amém? Glorifica a Deus, porque a estratégia não é do homem, é do Senhor. Homens e mulheres, vai nessa tua força. Tá fraco? Continue. Tá sem força para buscar Deus? Busca com pouco de força que você tem. Tá desanimado de ir na casa do Senhor adorar Ele? Vai com pouco de força que você tem. Boa noite, Regiane. Posso sim. Já vamos estar entrando em oração, tá? Boa noite, seja bem-vinda. Que a paz do Senhor
entre no seu coração e leve para você o que tanto você tem desejado. Vai com a força que você tá. Vai com as estratégias fracas, fracassadas e coloca na mão do Senhor. Fala com o Senhor essa noite. Nós vamos fazer uma oração aqui para encerrar. Nós vamos fazer uma oração aqui para encerrar. E quando eu for orar, eu convido a vocês, onde vocês estiverem, se for possível, ajoelhem e orem, falem com o Senhor. A Regiane pede aqui oração por ela, porque ela quer muito ter um bebê, uma bebezinha. Eu creio que no tempo de Deus Ele te dará, como deu para Ana. Tá, Regiane? Vamos continuar orando, porque como eu estava falando, o tempo de Deus é perfeito. Ele te dará no tempo certo, como entregou os medianitas na mão de Gideão, no tempo certo e na hora certa. Eu creio que Ele vai te dar, de acordo com o tempo e a vontade dEle. Nós somos imediatistas demais. Vamos ser como Gideão. Vamos confiar em Deus. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. E na medida que nós entregamos, vamos confiar nas estratégias que Ele tem para nossas vidas. Vamos combinar que nós vamos encerrar essa live com o nosso coração diferente, com os nossos pedidos diferentes. Vamos colocar na mão de Deus. Vamos combinar. Vamos colocar na mão do Senhor os nossos sonhos, os nossos planos. Vamos entregar tudo na mão de Deus, porque Ele tem alegria para nos dar. Ele tem a paz que excede todo entendimento para nos dar. Mas para isso nós temos que permitir Ele conduzir a nossa vida como Gideão confiou e permitiu. Vamos combinar. Vamos acabar com as nossas estratégias. Aqui diz que Gideão não veio ao Senhor como homem valente. Deus ia fazer dele um líder corajoso. Nossas conquistas devem ser baseadas nas estratégias do Senhor. Nada é pela nossa força. Tudo é pela força de Deus. Eu já fiz muitas coisas. Eu já fiz muitos planos. Eu já fiz muitos planos nessa vida. Até entender que tudo que eu planejo é fracassado. Nossa, por que é tão fracassado? Porque a maioria das vezes que eu tomei minha decisão, eu não perguntei a Deus se de fato era o que Ele queria para mim. Nenhum momento eu entendia que eu tinha que pedir direcionamento de Deus para comprar até mesmo um pente para pentear o cabelo, porque nós dependemos de Deus. Lá em Jeremias diz que é Ele que sabe o pensamento que tem a nosso respeito. É pensamento de paz e não de mal. E eu agradeço a Deus, porque eu sofri um pouco até entender que verdadeiramente eu necessito e preciso tomar as minhas decisões baseada na vontade e no direcionamento do Senhor. E eu espero que cada um de vocês aqui tenha compreendido o que Deus quer para vocês. Comece a convidar a Deus para os seus planos. Senhor, eu nem quero mais sonhar. Eu quero que o Senhor sonhe por mim.
Como Gideão aceitou o chamado para essa missão, aceita o chamado que Deus tem para vocês nessa noite. Primeiro, o Senhor quer te chamar para transformar a sua vida. Na medida que Ele transformar a sua vida, Ele vai te chamar para grandes experiências ao lado dEle. Porque através das experiências é que nós crescemos espiritualmente, é que a nossa fé cresce, é que a nossa fé fortalece. É como uma escola. Na medida que nós vamos avançando de série, nós vamos aprendendo e trazendo grandes aprendizados, não é verdade? Nós não entramos no primeiro ano aprendendo ler, escrever. Nós entramos por passo a passo. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Aprenda a engatinhar para depois andar, para depois correr. Na nossa vida espiritual é assim. Nós primeiro aprendemos a depender de Deus. E quando o Senhor se apresenta a nós como nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso intercessor, Ele nos dá bagagem de segurança, porque Ele mostra que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é fiel, Ele quer nos ver felizes, Ele quer dar um bebê para a Regiane. Ele quer dar, porque ele gosta de ver os seus filhos alegres. Mas nós temos que perguntar: Senhor, qual é o propósito para eu conquistar? Qual é o propósito, Senhor, para eu poder ter esse emprego? Eu quero saber, Pai, porque eu só quero se for da sua vontade. Porque nós se frustramos muito por querer fazer a nossa vontade e não entender que o tempo de Deus não é o nosso. Eu vou finalizar essa live com o coração apertadinho, porque eu gosto muito de estar com vocês. Ainda que tenha uma pessoa aqui me acompanhando, eu me alegro por estar compartilhando a palavra do Senhor. Porque eu sei que multidão, e hoje eu aprendi mais ainda, que Deus ele não quer multidão. Ele quer corações abertos, corações puros, disposto a amá-lo e obedecê-lo. E se você parou nessa live é porque Deus te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor te guiou até aqui. E se Ele te guiou, foi para te ensinar a obter experiência ao lado dEle. Eu quero fazer uma oração para finalizar essa live. E agradecer a Deus por nos ensinar que nada é por nossa força, nada é por nossa vontade. E que a estratégia do homem é fracassada, mas a do Senhor é certa na nossa vida. Onde vocês estiverem, leve um pensamento a Deus e vamos fazer uma oração, agradecendo o ensinamento que Ele nos deu até aqui. E agradecer a Deus por estar conosco. Mesmo sabendo que somos falhos e pecadores, Ele não nos rejeita. Ele luta por cada um de nós. Ele nos guia, Ele nos direciona e está sempre de braços abertos para nos recebermos, tristes, alegres, com problemas. Ele diz: vinde a mim, vós que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, o meu fardo é leve. Ele troca com você, me dá o seu problema e toma aqui a solução. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
e que faça brilhar a luz do seu rosto sobre nós e que nos conceda a tua graça e nos revista com o poder do Espírito Santo para vencermos os desejos da carne, os pecados, e que nós possamos confiar em Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de Israel, Deus de Isaque, nosso Deus e Salvador. Agradecemos-te, ó Deus, por nos mostrar que não temos força para vencer nada. Agradecemos porque através da sua palavra santa, entendemos aqui hoje, nessa noite, que temos que entregar tudo a ti, Pai. Eu peço de uma forma muito especial pela vida da Regiane, que quer muito ter um bebê, Pai. Mas o Senhor sabe o tempo e a hora certa. Que o Senhor entre no coração dela, dê a paz, dê a alegria. Fale com ela, Senhor, que o tempo do Senhor é melhor do que o dela. E que na hora certa, o Senhor abrirá o ventre dela, como o Senhor abriu o ventre de Ana e colocou lá o Samuel que ela tanto almejava e desejava. Mas o Samuel foi para um propósito, Senhor. Que ela entenda que quando a sua madre for aberta, será para um propósito. E que ela possa oferecer a sua vida, a vida da sua neném, nas suas mãos, Pai. Abençoe também este rapaz, Senhor, que falou que está correndo risco com a sua vida, Pai amado. O Senhor é o Deus que protege. Acampe seus anjos ao redor dele, Pai. Direcione a vida dele, Pai. Leva a libertação. Abençoe também aqueles que colocaram aqui sobre a saúde. Leve cura. E a cada um também, Senhor, que não colocaram nada. Nenhum pedido, nenhum desejo. Mas o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós, Pai. O Senhor é Deus que sonda e conhece os nossos corações, como diz em Salmo 139. Antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já sabe. Mas rogamos, Pai amado, nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, a colocar a nossa confiança em Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Que nós possamos ser encorajados pelo Senhor, assim como Gideão foi. Gideão foi encorajado por Ti, Pai. E ali ele recebeu a vitória no meio daqueles homens que tentavam contra a vida deles, do Teu povo, povo de Israel. Nós somos povo de Israel, Pai. Somos os Israéis espirituais, porque a descendência de Abraão nos cercou e nós somos descendentes. E o Senhor abençoará os que nos abençoam e amaldiçoará os que nos amaldiçoam. É a promessa do Senhor, Pai. Ela se prolonga até esses dias. O Senhor é o mesmo e não mudou. Por isso eu coloco as nossas vidas, Pai, nas suas mãos. A vida de cada um, Pai, espectador que está aqui nessa live. Os que já entraram, os que já saíram, Pai. Que o Senhor os abençoe e que coloque no coração deles decisões ao seu lado, porque o Senhor está voltando, querido Jesus. E é fato, é real, o Senhor está voltando. E é tempo de decisão, é tempo de posicionamento, é tempo de entregar a vida a Ti e esperar e confiar em Ti somente. Eu lhe peço, Pai amado, toma estes homens e estas mulheres, tome a família, tome os lares, tome o esposo, a esposa. Entre nessas casas, Pai, dê provisão de emprego. Abre as portas, Pai, para que eles possam receber os seus dinheiros com o suor do seu rosto, dignos, Senhor.
Abençoe as esposas, que elas possam ser sábias para edificar suas casas. As mães para ser sábias para guiar os seus filhos. Filhos obedientes para suas mães. Que seja um lar de paz. Entra também, Senhor, continua no meu lar, nos guiando, nos direcionando, Pai amado. Nos conceda uma boa noite de sono. Nos guarde, Senhor, enquanto dormimos, porque em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos-te. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor lhes dê paz, aquela paz que excede todo entendimento. A paz que só Ele tem para nos conceder. E eu agradeço a cada um de vocês que fizeram parte dessa live. Eu creio que muitas respostas Deus dará a vocês. Mas quando Ele der, lembre-se que não foi por mérito próprio. Não foi pela força de vocês, mas foi pela força do nosso Deus. Tenham todos uma boa noite. Que o anjo do Senhor acampe-se ao redor, livre e guarde todos que o temem. Lembre-se que o propósito de Deus e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Amém? Amanhã estaremos juntos novamente para um novo aprendizado, para fortalecer a nossa fé e estarmos juntinhos. Em nome de Jesus, tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém.